Olá, como nós vimos nas aulas anteriores, nós abordamos os tópicos das alterações da memória. Então, nós vimos a alteração da memória normal relacionada à idade, nós vimos o declínio cognitivo subjetivo, o declínio cognitivo leve e entramos nas demências. Iniciamos com a demência de Alzheimer e hoje iremos falar da segunda causa de demência, que é não degenerativa, que seriam as demências vasculares, e a segunda causa de demência degenerativa, que seriam as demências frontotemporais. Bom, então o que são demências degenerativas e não degenerativas? As demências não degenerativas, elas são decorrentes do quê? De acidentes vasculares cerebrais, processos infecciosos, traumatismos, deficiências nutricionais, tumores, dentre outras causas não causadas por uma doença orgânica do cérebro. Já as demências degenerativas têm sua origem predominantemente cortical, como por exemplo, já falado, a doença de Alzheimer, e subcortical, como por exemplo, a doença de Huntington. E consiste na alteração do funcionamento de uma célula, um tecido ou um órgão, excluindo-se as causas acima referidas. Nós falamos então que a demência vascular é a segunda causa de demência. Ela corresponde a 12 a 13% de todos os casos de demências. Há uma destruição do parênquima cerebral de origem vascular que leva a uma deterioração intelectual. As lesões vasculares podem ser múltiplas ou únicas quando estão numa posição estratégica. Bom, e qual que é a epidemiologia da demência vascular? A prevalência varia entre 0,8% a 2,7% após os 65 anos de idade. A incidência varia de 10 a 500 por cada 100 mil habitantes, após os 65 anos. As demências vasculares puras e as demências mistas representam cada uma 15% dos casos de demência. Nós vimos então que a demência vascular é uma demência não degenerativa e a segunda causa de demências, correspondendo a em torno de 15% dos casos. Como fazer o diagnóstico da demência vascular? O critério mais usado é o de DSM-4, que mostra, então, desenvolvimento de déficits múltiplos que se manifestam por um comprometimento da memória, que é a incapacidade de aprender informações novas ou lembrar-se delas, e ao menos um dos seguintes transtornos: afasia, que é um distúrbio de linguagem, tanto com uma dificuldade de compreender como expressar as ideias; uma apraxia, que é uma redução da habilidade dos atos motores; uma agnosia, que é uma dificuldade de reconhecer pessoas, objetos, e também tem transtornos das funções executivas, que são habilidades cognitivas necessárias para controlar nossos pensamentos, nossas emoções e nossas ações. Os sinais e sintomas neurológicos focais são importantes, porque nós sabemos que durante o acidente vascular frequentemente se desenvolvem sinais focais. Além desses que a gente falou, uma diminuição da força de um lado do corpo e outras alterações de função nervosa superior. E tem relação, então, também com déficits cognitivos outros, como nós falamos, e, além disso, também pode ocorrer alterações de distúrbios de comportamental. E outra característica fundamental é que os déficits não ocorrem durante o curso de delírio, que é um quadro de confusão mental frequentemente agravado por infecções ou coisas desse tipo. Nós falamos sobre o critério diagnóstico pela DSM-4. Existe outro tipo de critério diagnóstico para a demência vascular, que é pelo NIDS-IREM. Nós temos o quadro provável, que é o quê? É uma demência definida por declínio cognitivo com déficit evidente em duas ou mais áreas de cognição, que interferem necessariamente nas atividades de vida diária. A demência estabelecida clinicamente e documentada por testes neuropsicológicos específicos, sinais neurológicos focais por testes neuropsicológicos, doença cerebrovascular com presença de sinais neurológicos focais e evidência de doença cerebrovascular
pela tomografia ou pela ressonância magnética. Então, qual a relação entre os distúrbios? Esses sinais neurológicos de declínio cognitivo devem ocorrer até 3 meses após o quadro de acidente vascular. Quer dizer, quando eles ocorrem depois disso, o diagnóstico de demência vascular é incerto. Outra característica importantíssima é a deterioração abrupta, quer dizer, é diferente da doença de Alzheimer, que é um quadro lento e progressivo, não. A pessoa com demência vascular tem um quadro abrupto, quer dizer, ele está bem e de repente ele declina. E outra característica importante também é a evolução em degraus, quer dizer, ele está bem, declina, estabiliza, declina, estabiliza e assim vai indo. O diagnóstico de demência vascular provável é reforçado através do quê? De distúrbios de marcha precoce, história de instabilidades e ou quedas, sintomas urinários não explicados por nenhuma outra doença urológica, uma paralisia pseudolumbar, que é o quê? É uma mudança de humor ou personalidade, que é uma abulia, uma depressão, uma incontinência emocional, ou seja, a pessoa não consegue controlar as suas sensações. Então ele tem risos e choros imotivados. Quando o diagnóstico de demência vascular é incerto? Como nós falamos, quando o quadro é lento e progressivo e não esse início abrupto. Quando o início precoce dessa perda de memória vai se deteriorando lento e progressivamente. E, acima de tudo, quando a tomo ou a ressonância não encontram sinais de acidente vascular cerebral. E outro dado importante é quando não existem sinais neurológicos focais, como déficit de força, distúrbio de linguagem e assim por diante. Então, a classificação na demência vascular. Você tem a demência vascular cortical e a demência vascular subcortical. Nós temos as classificações da demência vascular. Nós temos a demência vascular cortical, a demência vascular subcortical, a doença de Binswanger, a demência talâmica. E qual que é o diagnóstico da origem vascular da demência? Presença de déficits neurológicos focais ou bilaterais. Atuais e o passado são os critérios maiores para a demência vascular. Os problemas urinários e da marcha são precoces e muitas vezes são associados a quadro de disfagia, que seria uma dificuldade na deglutição, e da disartria, que seria uma dificuldade na articulação das palavras. E pode-se chegar até uma síndrome pseudobulbar. Nós vimos, então, os critérios clínicos, mas existem sinais radiológicos extremamente importantes. E os exames de base para se fazer esse diagnóstico é a tomografia de crânio e a ressonância nuclear magnética de crânio. Claro, a ressonância dá muito mais dados, mas os dois são importantes. E o que se encontra? São áreas hipodensas, quer dizer, uma área de lesão de infarto, única em posição estratégica, como nós falamos nas demências talâmicas, ou múltiplos, que podem pegar tanto a corticalidade do cérebro, como pode ser subcortical, que é microinfartos subcorticais, muito frequentes no quadro de hipertensão arterial e diabetes, e que vão levando a um quadro progressivo de atrofia cerebral. Bom, existe um score chamado score de Rachinski, que é muito importante para dar o diagnóstico da demência vascular. Ele é utilizado para ajudar a distinguir demência vascular, principalmente demência por múltiplos infartos, da doença de Alzheimer. Como é feito esse score? É feito através de pontuações, onde, por exemplo, instalação abrupta, ela vale 2 pontos. Evolução por degraus, vale 1 ponto. Flutuação dos sintomas, vale 2 pontos. Hipertensão arterial, vale 1 ponto. Antecedentes de acidente vascular cerebral, vale 2 pontos. Sinais de aterosclerose, vale 1 ponto. Sintomas neurológicos focais, uma hemiparesia, são o que? Vale 2 pontos. Então, sintomas neurológicos focais, 2 pontos. Sinais neurológicos focais, 2 pontos.
Confusão noturna, 1 ponto. Conservação da personalidade, 1 ponto. Depressão, 1 ponto. Queixas somáticas, 1 ponto. Labilidade emocional, 1 ponto. No caso das demências degenerativas, a pontuação fica menor do que 4 pontos e nas vasculares maior que 7 pontos. Nós também temos o score de isquemia modificado, aonde é feito o quê? Os sintomas são, por exemplo, instalação abrupta, 2 pontos. História de um AVC, 1 ponto. Sintomas focais, 2 pontos. Sinais focais, 2 pontos. Uma hipodensidade à tomografia, se isolada, 2, se múltiplas, 3. No caso de demência vascular ou mista, a pontuação é de 5 a 10. Então, antes de ter o acidente vascular cerebral, que pode causar um quadro demencial, o importante é ver quais são os fatores de risco que fazem o acidente. Claro, nós falamos que o diabetes e a hipertensão arterial são 2 fatores importantíssimos, principalmente porque levam a microderrames subcorticais. Mas também o colesterol e triglicérides elevados também é importante, o sobrepeso, a obesidade, o tabagismo, o etilismo e, importantíssimo, é a vida sedentária. Então nós vamos falar sobre as formas topográficas das demências vasculares. Bom, a hipertensão arterial crônica e o diabetes agravam a aterosclerose das grandes artérias extra e intracranianas, associada à esclerose e à linose das pequenas artérias intracerebrais como fator predisponente à obstrução e infarto arterial cerebral. As demências vasculares subcorticais são 2 vezes mais frequentes do que as corticais. Então vamos falar um pouco agora das demências vasculares corticais, ou seja, aquela que pega a capa externa do cérebro, não a substância profunda. Frequentemente são infartos mais volumosos. Muitas vezes, não só como nós falamos pela aterosclerose, mas muitas vezes inclusive com embolias, principalmente com os trombos que saem do coração. Então, esses infartos podem ser únicos, extensos ou múltiplos e podem também ter infartos em uma posição estratégica, principalmente ao nível talâmico. E nós vimos que as artérias, elas se juntam. As 3 artérias, cerebral anterior, cerebral média e cerebral posterior, elas têm um aspecto juncional entre uma e outra. E o infarto dessa região também pode levar a um quadro demencial. Vamos falar sobre as demências vasculares subcorticais. Existe, nesse caso, o estado lacunar, com múltiplas lacunas cerebrais devidos à esclerose e à linose arteriolar secundária, principalmente à hipertensão arterial crônica, ao diabetes, a microembolias de origem cardíaca, levando a uma síndrome pseudobulbar. Infartos talâmicos bilaterais cursam com amnésia, perda da iniciativa motora e verbal, perda da atenção seletiva, indiferença afetiva, perseveração e sinais oculomotores. Doença de Binswanger, uma forma severa de aterosclerose, dos longos vasos da substância branca profunda e lesões ao redor dos ventrículos. Então, na doença de Binswanger, o início dela ocorre entre os 55 e 65 anos de idade, subaguda ou crônica e, em geral, com síndrome pseudobulbar. A leucoaraiose, que é uma rarefação na substância branca periventricular, evidenciada através da tomografia ou da ressonância, mas que pode aparecer nos indivíduos normais ou até na doença de Alzheimer. Atualmente, essa leucoaraiose é chamada de leucomicroangiopatia multifocal progressiva. Bom, foi falado então o que é a síndrome pseudobulbar, que é tão falada. A síndrome pseudobulbar, nós sabemos que o córtex ele tem um controle sobre a emoção e sobre a movimentação do corpo. Então, a ordem sai do cérebro, descem até as vias e vão até a medula e depois
aos músculos. O que é a síndrome pseudobulbar? Quando essa ordem do córtex é lesada. Então a pessoa vai perdendo o controle voluntário da marcha, quer dizer, ele tem uma dificuldade, apesar de ele ter uma força conservada, ele não consegue andar, apesar de ele ter um controle de toda a parte voluntária, ele não consegue fazer bem, inclusive da emoção, em que ele tem o choro e o riso imotivado. E o que são as demências mistas? As demências mistas são aquelas que existem componentes da doença de Alzheimer e componentes vasculares. Você vai encontrar uma evolução característica da doença de Alzheimer, lenta e progressiva, mas quando se faz os exames de toma e ressonância, se encontra múltiplos infartos, ou corticais ou subcorticais, que obviamente agravam o quadro clínico. Vamos falar então agora sobre as demências frontotemporais, a segunda maior causa de demência degenerativa. Então, o que é a demência frontotemporal? A demência frontotemporal também é chamada de degeneração lobar frontotemporal. Existe a variante comportamental, com alteração do comportamento, personalidade e interação social. Existe a variação com alteração progressiva da linguagem e alterações motoras do neurônio inferior, que é a DFT, né, demência frontotemporal, mais a esclerose lateral amiotrófica. Bom, então nós vimos, pelo que foi falado, que na realidade a demência frontotemporal ela tem uma variante comportamental, que ela se inicia por distúrbios de comportamento, e uma variante de linguagem, em que a pessoa tem dificuldade de compreender ou se expressar pela palavra. Qual a prevalência e idade de início? A prevalência da demência frontotemporal, em comparação à doença de Alzheimer, é de 1:4 a 1:11, ou seja, ela é bem menos frequente. Outra característica importante é a idade. Como nós vimos, a grande prevalência da doença de Alzheimer é depois dos 65 anos de idade. Já a demência frontotemporal, a idade em geral de início é de 51 aos 58 anos. E existem os casos mais jovens que são caracterizados da doença de Pick, que é um tipo de demência frontotemporal e que, quando se analisa o cérebro, tem os corpúsculos de Pick. A maior parte, então, das demências frontotemporais não tem o corpúsculo de Pick. O corpúsculo de Pick é uma demência frontotemporal chamada de Pick. Então, quais são os tipos de demência frontotemporais? Quais são os tipos de apresentação? Existe a DFT, a demência frontotemporal, variante comportamental, com afasia progressiva primária não fluente, e a demência semântica, com variante temporal. Existe a afasia logopênica, onde a pessoa fala devagar, com momentos de silêncio e tem dificuldade em encontrar as palavras. Tem a demência frontotemporal com doença do neurônio motor inferior. Bom, e a genética? A história da demência frontotemporal, existe uma característica genética importante, e 50% dos pacientes tem algum componente familiar com o mesmo tipo de demência frontotemporal. Diferente da doença de Alzheimer, que só dos casos pré-senise que tem essa característica genética. O cromossoma 17 é o mais afetado nisso, mas o cromossoma 3 também pode ser importante na demência. Vamos falar sobre as características diagnósticas da variante comportamental. Normalmente, o início é insidioso, com uma evolução progressiva, o declínio precoce da conduta social e interpessoal, o comprometimento precoce da regulação da conduta pessoal, o embotamento afetivo precoce, há também uma perda precoce do insight, a mudança de personalidade e transtorno de conduta são as características dominantes do início e durante todo o curso evolutivo. Percepção, habilidades espaciais, praxia e memória normalmente estão relativamente bem preservados.
Bom, nós vimos então, pelo que foi falado, que a variante mais frequente na demência frontotemporal é a variante comportamental e que a característica fundamental é uma mudança de conduta da pessoa. Se ela era faladora, ela de repente fica apática, sem falar, ou se ela era quietinha, de repente fala muito, jocosa, faz piadas fora de contexto, tira a roupa em público, ou seja, há uma mudança rápida e progressiva da personalidade. A segunda causa de demência frontotemporal é a afasia progressiva primária, a forma não fluente. A linguagem degenera-se em decorrência da atrofia assimétrica. Então, nós falamos que então, tem a variante comportamental e as variantes da linguagem, que é uma que é a afasia progressiva primária, a segunda forma é a afasia semântica e a terceira forma, que nós vamos ver depois, que foi descrita recentemente, é a variante logopênica. No caso da afasia progressiva primária não fluente, quer dizer, a dificuldade é realmente na fluência da linguagem. A linguagem deteriora-se de uma maneira lenta e progressiva. Claro, como a gente sabe que o lado esquerdo do cérebro é o lado da linguagem, a alteração é maior nesse caso. Então, a dificuldade em encontrar as palavras, a atenção se altera. Os pacientes têm uma redução principalmente da fluência, uma dificuldade na compreensão de linguagem e também as hesitações na produção da fala. O paciente consegue inicialmente preservar a compreensão, ou seja, ele entende tudo que é falado, mas a dificuldade maior está na expressão, principalmente em elaborar frase, cometendo erros de concordância. A pessoa erra a ordem das palavras. E também é comum ocorrer a disgrafia, que é uma dificuldade na escrita, e uma dislexia, que é uma dificuldade na leitura. Bom, a seguir iremos falar da afasia progressiva fluente, que é a demência semântica. Quando o lado esquerdo do encéfalo é mais afetado, perde-se progressivamente a capacidade de se compreender as palavras. A fala é fluente, mas sem significado. Quando o lado direito é mais afetado, os pacientes apresentam uma anomia progressiva, ou seja, uma incapacidade de nomear os objetos, e uma prosapognosia, que é uma incapacidade de reconhecer o quê? Faces e rostos familiares. Eles não conseguem se lembrar de relações topográficas. E esse tipo de demência, por sua vez, afeta a linguagem e a compreensão. Dificuldade em encontrar as palavras certas, diminuição do vocabulário e incapacidade de compreender o significado das palavras. Há o último tipo de demência frontotemporal que foi descrita recentemente, é a afasia logopênica. Nela, o paciente começa a apresentar um discurso não fluente, com pausas anômalas. Ele tem que parar a frase para encontrar, e erros fonológicos, ou seja, a pessoa fala devagar, com momentos de silêncio e tem dificuldade em encontrar as palavras para expressar as ideias. Também demora para pronunciá-la, cometendo erros, como dizer palavras erradas, ao invés, por exemplo, de cumulativa em vez de locomotiva. Entretanto, o paciente continua a compreender palavras ditas e lidas. Ele tem dificuldade de encontrar a palavra e, ao falar e repetir frases. Quais são os critérios diagnósticos da demência frontotemporal? Nós temos a demência frontotemporal possível. Ela deve preencher pelo menos de 3 a 6 dos seguintes critérios. Uma desinibição comportamental, ou seja, um comportamento social inapropriado, uma impulsividade, uma perda das regras sociais ou do decoro, apatia ou inércia, uma perda da empatia, da simpatia, ou seja, uma diminuição da ressonância afetiva às necessidades e sentimentos dos outros, interpessoal diminuído e uma redução do calor interpessoal, um comportamento perseverativo.
repetitivo, estereotipado ou compulsivo ritualista, uma hiperoralidade e alterações alimentares. Uma alteração principalmente da parte alimentar, um aumento do consumo de álcool, cigarros, exploração oral de objetos. O perfil neuropsicológico, há déficits executivos e relativa preservação da memória episódica e das funções visoespaciais. A DFT provável deve ter o quê? Um declínio funcional significativo demonstrado em inventário específico. Evidências de alterações típicas da DFT ao exame de neuroimagem, como atrofia, um hipometabolismo, com uma hipoperfusão em regiões frontotemporais. A DFT de diagnóstico definitivo deve preencher os critérios de DFT possível e provável e achados histológicos de degeneração lobar frontotemporal, a biópsia cerebral ou o exame pós-mortem. Identificação da mutação patogênica. Como é, então, a avaliação neuropsicológica da demência frontotemporal? Na entrevista, devemos avaliar o comportamento fundamental, como nós falamos na variante comportamental, é o comportamento. Uma mudança radical da conduta prévia da pessoa, seja com apatia, seja com desinibição. Outra característica importante é o desinteresse por tudo, quer dizer, tudo que ela fazia, ela perdeu o interesse. E também falta de emotividade. Você pode falar que ela está morrendo e falar, tá bom, tá tudo bem. Então, essa é uma característica fundamental. Essa desinibição com comportamento inadequado ou apatia, essa estereotipia, quer dizer, com colecionismo, querendo colecionar coisas. Outra característica importante é essa hiperoralidade, de querer levar tudo à boca. Ela tem uma falha da flexibilidade, dos horários, ela não consegue mais ter aquela rotina. E característica também fundamental da doença é a desinibição dos reflexos primitivos frontais, que é o grasping, que é o agarrar, que é a apreensão, o grouping, que é o segmento, e o snout, como se fosse o focinhar. Esses são os sinais característicos de frontalização. O que pode ser usado para o diagnóstico também deve ter a neuroimagem. Então, através do uso da tomografia de crânio, da ressonância nuclear magnética de crânio e as imagens funcionais através do SPECT e do PET scan. Então, como fazer frente a um paciente que chega ao consultório com essas queixas? Como fazer, então, o diagnóstico? Desde o início até o fim. Então, o paciente chega ao teu consultório com um distúrbio de comportamento e de linguagem. A primeira coisa, é claro, é fazer uma entrevista clínica. Existe um mini exame do estado mental de Foster que já dá algumas ideias se existe declínio dessas áreas. Depois, obviamente, um rastreio laboratorial e, em seguida, uma tomografia de crânio. Com esses dados, se existe alguma ideia, então, de que ela esteja desenvolvendo um quadro demencial, deve ser feita uma entrevista clínica detalhada, uma bateria cognitiva leve, uma avaliação neuropsicológica abrangente, um inventário neuropsiquiátrico e uma ressonância de crânio. E se a pessoa for menor que 65 anos, é importante também a punção lombar para identificar outras causas. Se essa bateria for normal, então encaminhar o doente à psiquiátrica. E se não for normal? Se for normal, com distúrbio de comportamento, avaliar e expandir a avaliação cognitiva. Se distúrbio de linguagem, avaliar, então, fonoaudiólogo com pessoas adequadas. Considerar, nesses casos, FDG, o fluorodesoxiglicose na investigação genética. Conclusão sobre demência de Alzheimer, vascular e a demência frontotemporal. A doença de Alzheimer é um transtorno neurodegenerativo progressivo do sistema nervoso central que se manifesta pela deterioração cognitiva e da memória predominantemente, um comprometimento progressivo das atividades de vida diária e uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de alterações comportamentais. A demência vascular, por sua vez, é causada por um infarto único em posição estratégica, em geral
no tálamo ou infartos múltiplos, seja na córtex ou na região subcortical, em geral associado a quadros como hipertensão arterial, diabetes, colesterol, e não necessariamente cursa com redução de memória. A característica fundamental é o início abrupto e a evolução em degraus. A demência degenerativa, o tipo de demência frontotemporal. A idade de início, em geral, pré-senil, antes dos 65 anos de idade. Em geral, não se inicia com problemas de memória, mas sim com distúrbios da esfera comportamental, como apatia, desinibição, liberação dos reflexos primitivos ou distúrbios da linguagem. Então, essa foi a aula de hoje. Na próxima aula, daremos seguimento às demências, falando sobre a demência na doença de Parkinson, ou no Parkinson Plus, a doença de Creutzfeldt-Jakob e as demências potencialmente reversíveis. Se você gostou, dê o seu like, passe para os seus amigos e nos siga para a próxima aula.